Só esperar começar a gravação. Pronto, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre capital de giro, certo? Que é um outro nome que a gente pode dar também. Esse capital de giro vai servir para quê? Para você ver se as atividades operacionais da empresa, da organização, estão gerando lucro, estão gerando retorno, tá? E a gente vai falar também sobre como a gente pode administrar o nosso ativo, aqueles recursos que a empresa possui para gerar certas riquezas, tá? São geradores da produção na empresa. Então, vamos lá. Alguns conceitos básicos sobre capital de giro, tá? O capital de giro, ele identifica os recursos que giram ou circulam, tá? Várias vezes em determinado período. Então, lembrem-se quando eu falei daquele fluxo de dar o giro. Quando eu falo dar o giro, é exatamente isso. É você completar todo o ciclo do processo e esse ciclo do processo, ele ser positivo no final. Então, você investiu o dinheiro, deu o giro, e no final desse giro você conseguiu mais dinheiro, porque você conseguiu pagar suas obrigações e pegar um dinheiro para reinvestir, certo? Esse processo, ele é ininterrupto, consiste em essência no ciclo operacional de uma empresa. Então, pessoal, esse ciclo nunca para. Quando, quando esse giro parar, é porque a empresa fechou as portas, ou a empresa parou de produzir, ou ela parou de trabalhar. Mas enquanto a empresa existir, estiver em atividade, o giro continua a todo momento, certo? Exatamente por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for calcular e for, vamos dizer assim, medir como é que está sendo o nosso giro, tá? No giro de capital, a gente tem alguns índices também, como a gente falou na aula passada. Só que todos os índices que eu vou trazer hoje para vocês são só índices que vocês vão conseguir medir e mensurar e avaliar o capital de giro de vocês. Então, assim, para quem para quem está começando um negócio agora, para quem tá com uma empresa que está meio mal das pernas, ou para quem está com uma empresa boa, que está estruturada, que não tem nenhum problema financeiro, não importa a sua ação. Boa noite, professor. Boa Capital noite, de pessoal. giro, boa noite, Luiz. Boa Capital noite. de giro, ele é extremamente importante em todas as situações. Capital de giro é o que vai dar o retorno para você, empresário, ou para a empresa, certo? Humberto, a aula já está sendo gravada, tá? Tá gravando aí. Tem um botãozinho vermelho lá em cima dizendo que está gravando. Continuando aqui. Toda empresa que conseguir avaliar bem o seu capital de giro, ele vai ter certo recurso para manter as suas atividades a curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro índice do capital de giro, a gente vai chamar de capital de giro, certo? Ou também que a gente pode chamar de capital circulante. Pessoal, capital de giro e capital circulante são a mesma coisa, certo? Então, o capital de giro, ele representa o valor total, certo? Dos recursos demandados pela empresa para financiar o seu ciclo operacional. Então, o capital de giro é o quê, pessoal? É todo o dinheiro que uma empresa precisa para se manter funcionando. Professor, mas se eu der o giro e no final desse giro eu conseguir dinheiro, não significa que eu estou conseguindo manter minhas atividades? Sim, você consegue. Mas se você quiser produzir mais, se você quiser que a empresa cresça, se a empresa quiser um desempenho melhor, ela vai também ter que aumentar o seu capital de giro. E aí é que entra a questão de você mensurar, medir seu capital de giro, tá? Então, quando você vai ter esses recursos para a sua atividade, para o seu ciclo operacional, certo? Você vai conseguir executar todas as atividades fins, certo? O que é uma atividade fim, pessoal? É aquela atividade que a empresa executa para existir, tá? É o negócio da empresa. Para o quê? Esse capital de giro, ele vai englobar as necessidades circulantes, certo? Identificadas desde a aquisição de matérias-primas até vendas e recebimento de produtos elaborados. Então, esse capital aqui de giro,
que também significa capital circulante, são a mesma coisa, só são nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Eles vão financiar tudo que a empresa precisa. Comprar matéria-prima, comprar imóveis, pagar funcionários, tudo isso vai estar no capital de giro, certo? Então, aqui a gente tem algumas formas. Então, primeiro, ativo circulante é igual a capital de giro, que é igual a capital circulante. Então, essas três coisas aqui são a mesma coisa. Se eu falar para vocês, o que é o ativo circulante? É a mesma coisa que capital de giro? Sim. E qual é a diferença de capital circulante para capital de giro? Nenhuma. São três nomes diferentes para a mesma coisa. Vai depender muito de livro para livro, autor para autor, mas essas três coisas significam a mesma coisa, tá? Então, qual é a fórmula para a gente calcular o nosso ativo circulante, certo? Que é o nosso capital de giro, que também pode ser chamado de capital circulante. Ele vai ser o dinheiro que a gente tem em caixa, certo? Que a gente chama aqui de disponível, mais os valores que a gente vai ter que receber a curto prazo, então os valores de vendas que a gente vai ter que receber em menos de um ano e os estoques, certo? Aqueles valores de estoques que a gente possui na empresa. Esses três valores somados, eles vão dizer para você qual é o seu capital de giro, quanto de valor sua empresa gera a cada giro, a cada ciclo operacional que ela executa, tá? Aqui eu trouxe uma figura que vai resumir para vocês o que é esse giro, esse ciclo operacional, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? A qualquer momento. Vamos lá. Como é que começa esse ciclo, pessoal? Você vai ter recursos, esses recursos podem ser financeiros, próprios ou de terceiros, tá? Aplicados no ativo circulante. Então, ativo circulante é o quê? Acabei de explicar para vocês. Um ativo circulante é o nosso capital de giro, tá? Então, aqui a gente vai ter recursos no nosso capital de giros, que eles vão entrar no caixa, certo? E esse dinheiro no caixa, ele vai ser usado para produção ou ele também vai ser usado para comprar estoque de materiais. Então, você vai usar com dinheiro do seu capital de giro, que vai estar no seu caixa na empresa, para você comprar estoque, matéria-prima, alguma coisa que você vai precisar na produção, e também você vai usar para produzir. Então, você vai comprar o material e também vai produzir, tá? Essas duas coisas aqui. Depois que você produz, você vai criar o quê? Um estoque, certo? Mas agora de produtos acabados. Esse aqui é estoque de matéria-prima, certo? Na produção, você vai criar estoques de produtos acabados. Com o mesmo dinheiro no caixa que você vai comprar matéria-prima, você vai pegar o quê? Você vai pegar essa matéria-prima e vai jogar para a produção, se a produção necessitar, certo, de mais matéria-prima para produzir. Tudo isso, tanto no estoque de materiais quanto o dinheiro, você vai jogar direto para a produção, que vai cair direto no estoque de produtos acabados, aonde vocês vão vender esses produtos. As empresas vão vender os produtos. Aí elas vão vender vendas à vista e vendas a prazo. Então, aqui a gente já conhece. Eu vou comprar, vou pagar o pagamento do cliente. Vai ser à vista ou vai ser a prazo? Se for à vista, esse dinheiro do que a gente vai receber da venda à vista vai direto para o caixa, certo? Se for uma venda a prazo, então o cliente vai demorar um tempo, vai entrar em contas a pagar, então vai entrar aqui na categoria de realizável, então é um dinheiro que você ainda vai receber, que ele ainda vai ser realizado o pagamento para você, daí, depois que você realizar, entrar, certo? No seu caixa. Então, esse ciclo aqui, ele é constante, certo? A partir do momento que ele entra aqui, aí começa a girar de novo. Entra no disponível, você vai comprar estoque, você vai fazer produção. Aí sobe, produto acabado, venda à vista a prazo, vai para o disponível. Então, o ciclo é tudo isso daqui, certo, pessoal? Esse daqui é o ciclo operacional. Então, o que é que a gente pode fazer com essa questão do ciclo operacional? A gente pode medir o capital de giro, ou também chamado, certo? Aqui são também dois nomes diferentes para a mesma coisa.
o capital de giro líquido ou capital circulante de líquido. Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, é a mesma coisa. Então, o que é esses dois índices? Eles vão representar, de maneira geral, o valor líquido dos investimentos, tá? Realizados no ativo. Então, quanto foi o valor líquido dos investimentos, tá? Para que vocês conseguissem produzir, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, realizados no ativo circulante da empresa, então quanto de investimento líquido, certo? Foi utilizado para você ter o seu capital de giro, para você compor aquele ciclo, compor não, desculpa, para você financiar aquele ciclo operacional que essa figura aqui que eu mostrei para vocês, certo? Com essa informação aqui, a gente vai saber quanto é esse valor desses investimentos. Então, como é que a gente vai identificar isso? A gente vai pegar o capital de giro líquido, certo? Ou capital circulante líquido, que é a mesma coisa, esses dois nomes, e vai pegar o ativo circulante, que o ativo circulante é o quê? O nosso capital de giro, certo? Como eu expliquei para vocês, menos o passivo circulante. O que é o passivo circulante, pessoal? São todas as obrigações que a gente vai ter que pagar, todas as contas, duplicatas, financiamentos, empréstimos, parcelas, né, de empréstimos e financiamentos, que a gente vai ter que pagar em curto prazo, naquele mês, naquela semana, tá? Então, a gente tirando essas contas aqui, o nosso capital de giro, menos, certo, as contas que a gente vai ter que pagar agora, a gente vai ter o nosso capital de giro líquido, tá? Então, a gente também pode identificar, certo, que eu chamei aqui de CGL, tá? Que é do capital de giro líquido, a gente pode representar uma parcela do financiamento total de longo prazo que exceda as aplicações também de longo prazo. Então, aqui, nessa conta, a gente está falando de um valor que a gente vai ter que pagar no final do mês, no final da semana. Esse segundo cálculo aqui que a gente vai fazer, certo? É para a gente descobrir a parcela do financiamento. Então, é um valor que a gente ainda vai pagar. Ele vai entrar nas nossas contas, a gente vai ter que pagar, mas não agora, só daqui a 60 dias, 90 dias, tá? Então, para calcular essa parcela de uma dívida que a gente vai ter que pagar lá no futuro, mas que a gente já começa a economizar o dinheiro agora para pagar depois, certo? A gente vai o quê? Pegar o patrimônio líquido, certo? Que é tudo que a empresa possui, tá? Mais o exigível a longo prazo, que são as contas que a empresa precisa pagar em longo prazo. Então, daqui a 60, 90, 120 dias, certo? Menos a soma, tá? Do ativo permanente, que são aqueles recursos que a empresa possui para auxiliar na sua produção, mas que a venda dele é difícil ou muito demorada, certo? Como móveis, certo? Computadores, mas o realizável a longo prazo. Então, aqui, aquelas vendas que a gente vai receber, aquelas vendas parceladas, aquelas vendas que são a prazo, certo? Que a gente vai receber, mas só daqui a algum tempo. Então, quando a gente somar todo o ativo permanente que a gente tem, mais o realizável a longo prazo, e diminuir essa soma, certo? Da primeira soma, do patrimônio líquido, mais o exigível a longo prazo, a gente vai ter, certo? A parcela do financiamento total. Então, a gente vai saber quantos reais a gente, por mês, tem que pagar de financiamento do nosso capital de giro, tá? Lembrando sempre, capital de giro, não importa o tamanho da empresa, não importa a saúde financeira dela. Capital de giro é essencial para qualquer negócio e para qualquer empresa. Diga, Jamerson. Professor, só me explica, por favor, o exigível a longo prazo e o realizável, por favor, diferença? Certo, vamos lá. O exigível a longo prazo, eles são aquelas contas que a empresa ou que a pessoa tem que pagar
em menos de um mês, em mais de um mês, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, são aquelas contas que a empresa tem que pagar depois, É tipo a certo? Casa Pio, né? Tipo a Casa Pio, é exemplo, né? 30, 60, 90 é aquele sentido, Isso, né? isso, isso. Casas Bahia, tipo isso. Qualquer compra que você faz, por exemplo, Jamerson, você comprou, fez uma compra parcelada. Aí você sabe que o valor total da compra é R$ 2.400, mas você não vai pagar os 2.400 agora, você vai pagar esses 2.400 em 24 parcelas. Então, isso é o exigível a longo prazo. Isso é o que você vai ter que pagar no longo prazo. Aí você vai pegar a parcela mês a mês, certo? Que você vai ter que pagar e vai ter que saber, para você saber quanto é aquele valor, vai caber não, vai cair no seu capital de giro, certo? Jamerson, me desculpa, qual é a outra que tu queria saber mesmo? Realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo. Realizável é o oposto. Realizável a longo prazo é o que você tem para receber, certo? Então é aquelas compras que fiz, é aquela venda que você fez que o cliente comprou parcelado. Então realizável a longo prazo é aquela compra que o cliente fez de você, é aquela venda que você fez que você ainda vai receber. Você vai receber aquele dinheiro, mas não agora, só depois. Deu para entender? Tá ok, tá ok. Deu sim. Pronto, James. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, a gente pegando essa conta aqui, a gente vai conseguir identificar o valor do financiamento total, certo? Dentro do nosso capital de giro, tá? Então, esse cálculo, ele vai levar a gente para quê? Para que a gente não, no nosso capital de giro, a gente não exceda, certo? As aplicações. Então, se a gente tiver um financiamento de longo prazo, as nossas aplicações, que é o dinheiro que a gente vai conseguir todo mês, não pode ser maior. Por exemplo, assim, se eu tiver um financiamento, uma parcela do financiamento, que é, sei lá, R$ 600 por mês, e o valor do meu capital de giro é toda semana, todo mês, eu vou ganhar R$ 600. Então vai ficar igual. Então você não vai conseguir reinvestir, você não vai conseguir crescer e você vai ficar com a saúde financeira comprometida, tá? Alguém queria falar que eu ouvi um barulho? Não? Vamos lá. Continuando. A gente tem, pessoal, também o capital de giro líquido negativo ou nulo. Porque nesse slide aqui que eu falei para vocês, eu trouxe essas duas contas e aqui nessas duas contas é para vocês saberem o quê? Qual é esse valor. E eu estou pressupondo que esse valor vai ser positivo, porque uma empresa com uma boa saúde financeira, ela vai ter nessas duas contas aqui valores positivos, tá? Então, você vai conseguir fazer o giro para você conseguir reinvestir e conseguir lucro a cada ciclo operacional. Mas também a gente pode ter um capital de giro líquido negativo ou nulo, certo? Que é negativo ou zero. Então, quando o capital circulante líquido é negativo, esse capital circulante líquido é a mesma coisa de capital de giro líquido, certo? É o mesmo nome. É a mesma coisa, desculpa. Quando ele é negativo, os recursos passivos permanentes da empresa não são suficientes para cobrir todas as suas necessidades de investimentos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você dá o giro, termina o seu ciclo operacional e você, com o valor que você recebeu, você não consegue pagar suas obrigações. Você não consegue pagar sua matéria-prima, você não consegue pagar as contas, tá? De forma básica é isso. Então, devendo, nessa situação, serem utilizados fundos provenientes do passivo circulante. Então, o que são esses fundos provenientes do passivo circulante? Você vai ter que fazer um empréstimo, um financiamento, para você pagar aquelas suas contas, aqueles seus valores que são de curto prazo, porque senão você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir, porque com o tempo você dá um giro negativo, dá outro giro negativo, você não vai ter mais dinheiro para produzir. Aí, se isso acontecer, você vai ter que pedir um financiamento ou um empréstimo para você injetar dinheiro no seu capital de giro, ele ficar positivo de novo e você continuar, certo? Tendo esse ciclo operacional, dando esse giro no capital
para que vocês consigam reinvestir, produzir, comprar mais matérias-primas, e isso vai aumentar, certo? Como vocês vão utilizar esse valor de terceiros, vocês vão aumentar o quê? O passivo circulante, que são aquelas parcelas que vocês vão ter que pagar, certo? Naquele mês, naquela semana. São contas de curto prazo, certo? Então, quando o valor sai negativo, certo? Quando a gente tem um capital de giro líquido negativo, isso vai determinar um aperto na liquidez da empresa. Então, a empresa não vai conseguir ter capacidade de pagar suas contas, de cumprir suas obrigações, certo? Principalmente ao observar-se que parte de suas dívidas vencerá em prazos inferiores aos dos retornos das aplicações desse recurso. Então, o que é que eu falo? É o que eu disse ontem na aula. Quando você recebe um dinheiro num prazo maior do que o prazo que você tem para pagar as suas dívidas, certo? As suas obrigações, você começa a ter, certo, um giro negativo. Porque você vai demorar mais tempo para ganhar dinheiro e você vai ter que pagar as suas contas mais rápido. O ideal é que seja o inverso, que você tenha mais tempo para você pagar as suas contas e tenha menos tempo para receber seu dinheiro. Então, recebo o dinheiro hoje, pago minha conta só daqui a 10 dias. Porque o giro fica muito mais positivo. Porque você vai dar um giro ou dois sem pagar nenhuma conta, para depois do segundo giro você começar a pagar a sua primeira parcela. Então, aí você vai acumulando. A cada 2 giros que você dá, você paga uma parcela, certo, do seu passivo circulante. E quando o capital de giro líquido, ele encontra um resultado nulo, certo? Ele vai ocorrer quando há um total de igualdade entre prazos e valores dos recursos. Então, o que acontece? Quando o seu capital de giro, ele vai dar um retorno no prazo igual às suas dívidas, então você não vai ter nenhum ganho, certo? Você vai pagar todas as suas contas, mas você não vai ter nenhum ganho para você conseguir o quê? Reinvestir comprando mais matéria-prima, comprando, sei lá, mais ativos para que você consiga produzir mais, tá? Então, é basicamente assim que você começa a ter um problema grande na empresa. Quando você tem um capital de giro líquido negativo ou nulo, você começa a ter problemas operacionais. Se você tem problemas operacionais, você começa a ter problemas no dia a dia, certo? Na produção da empresa, certo? Agora, a gente vai falar sobre o capital de giro, certo? Próprio, ou CGP. No capital de giro próprio, certo? O que é ele? Esse valor, ele é obtido, pessoal, quando a gente interpreta como volume de recursos próprios que a empresa tem aplicado em seu ativo circulante. Em outras palavras, é quanto de dinheiro meu ou da empresa eu estou injetando, certo? No meu capital de giro, no meu caixa, no meu ativo circulante, tá? Para que eu consiga financiar a minha atividade operacional, consiga financiar todo o ciclo, certo, de operação. Então, percebam que a aula de hoje é inteira falando sobre ciclo, capital de giro. Por quê? Porque essa aula é muito importante para uma gestão financeira de curto prazo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é curto prazo. São contas para você administrar a empresa em uma semana, em um mês. Não é uma coisa daqui a um ano, daqui a 6 meses. É coisa de agora, é curto prazo. É você conseguir dinheiro nessa semana, conseguir um capital de giro positivo essa semana, para você conseguir produzir na outra semana. Para você comprar e pagar seus fornecedores na outra semana. Então, todas as contas da aula de hoje é de imediato, é de curto prazo, tá? Então, é importante acrescentar que essa medida, certo, do capital de giro próprio, ela não identifica rigorosamente recursos próprios da empresa em que estão financiando suas atividades. Então, não é aqui um foco de dizer assim, nossa, rigorosamente nós vamos dizer quanto de valor exato existe capital próprio. Não. É um valor estimado, certo? É tipo uma média, uma estimativa de quanto capital próprio existe no capital de giro da empresa.
lembre-se da aula passada, a questão da composição, certo? De endividamento. Qual é a estrutura ideal? É eu ter 40% de capital de terceiros e 60% de capital próprio, ou o inverso, tá? Então, lembrem da aula de ontem. Todas as aulas, elas são ligadas. Então, dada a evidente impossibilidade, certo, de casarem-se todas as operações de captação e aplicação de uma empresa, certo, que é aquele dinheiro que não é carimbado, que não é, digamos assim, que não tem um registro, que não tem um controle muito preciso, porque entra e sai, são operações do dia a dia, então são ciclos muito rápidos, é difícil manter um controle, tá? O valor encontrado, ele reflete mais adequadamente recursos do passivo a longo prazo, certo? Alocados em itens ativos não permanentes. Então, isso é o quê? São aqueles itens que eles vão estar ligados ao dia a dia, certo? Da empresa, ligados ao capital de giro do ativo circulante, certo? Que é a mesma coisa que capital de giro, para daí eles conseguirem resultados de curto prazo. Então, não necessariamente é do patrimônio líquido. Esse valor que a gente vai encontrar aqui no capital de giro próprio não é o valor que você vai encontrar no patrimônio líquido. É um valor que você vai encontrar aproximadamente, certo? Em cada ciclo operacional. Certo, pessoal? E, de forma básica, ciclos operacionais. O que é? Eu trouxe uma figura aqui, deixa eu ver se eu não posso. No próximo. Ciclos operacionais. Eu estou falando aqui para vocês de ciclos operacionais e o que é que eu preciso trazer para vocês. Quando a gente está falando de capital de giro, a gente está falando de finanças de curtíssimo prazo. Então, são números que as empresas ou as pessoas precisam conseguir para ter sustentabilidade do seu negócio, para continuar semana a semana, mês a mês produzindo, tá? Sem isso, é difícil você conseguir. Então, com esses operacionais, as empresas elas vão se envolver, certo, de forma sequencial e repetitiva. Então, isso, como eu falei para vocês, é um ciclo que ele não tem fim, tá? Com a produção de bens e serviços, certo? Estoques, vendas e respectivos recebimentos. Então, tudo isso daqui, certo? Produção, bens e serviços, estoques, vendas e recebimentos, no caso que é vendas de longo prazo, certo? Vendas a prazo, vendas parceladas, tudo isso vai fazer parte do ciclo operacional que é que eu estou falando para vocês aqui. O ciclo operacional completo, certo? Para o caso de uma empresa industrial, inicia-se com a aquisição de matérias-primas, certo? Passa pela armazenagem, produção e venda e desemboca no efetivo recebimento das vendas realizadas. Então, aqui, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é a questão de uma indústria. Você precisa comprar matéria-prima para produzir, você precisa armazenar aquela matéria-prima para conseguir produzir, você vai produzir de fato, tá? Você vai vender e essas vendas elas vão entrar em quê? Em dinheiro disponível, certo? Tanto de curto prazo como a longo prazo. É aquela figura, deixa eu voltar aqui, que eu mostrei para vocês, certo? Do capital de giro. Essa figura aqui. Só que aí, cada giro desse, cada ciclo operacional desse, a gente vai ter características específicas, certo? Então, aqui mais detalhadamente nessa figura. A gente aqui vai ter, eu vou falar mais detalhadamente de cada um deles, certo? A gente vai ter o ciclo operacional total, aonde ele vai, percebam que isso aqui, PME, PMF, PMV, PMC, tudo isso são índices que eu falei para vocês em aulas passadas, tá? Então, esse ciclo operacional total aqui vai entrar desde a armazenagem, certo? Você vai fazer um pedido, você vai receber a matéria-prima, por exemplo, no exemplo que eu dei agora da indústria. Então, vai passar da fabricação, da armazenagem do produto acabado, certo? Da venda e do recebimento.
Então, do recebimento da matéria-prima até o recebimento do valor das vendas, isso vai ser um ciclo operacional completo. É o giro do capital, tá? Da armazenagem, compreendendo até a venda, é o ciclo econômico. É a responsabilidade do ciclo econômico, tá? E da fabricação, com os custos de fabricação, certo? Até o recebimento do valor das vendas, vai ser o ciclo financeiro. Então, a gente vai ser quando a gente começa a ter um custo, que é quando a gente fabrica, tá? Um custo operacional, tá? Quando a gente fabrica, a gente já vai começar a ter um custo e a gente vai jogar esse custo mais o margem de lucro para a nossa venda, que nessa venda a gente vai ter que receber o valor que a empresa definiu para aquele produto. Mas vamos lá falar mais detalhadamente. Bom, pessoal, no ciclo operacional total, ele é composto de todas as fases operacionais da empresa, iniciando-se no momento do recebimento dos materiais, como eu falei para vocês, a serem utilizados no processo de produção e encerrando-se nas cobranças das vendas realizadas, certo? Quando a gente consegue executar, vender tudo aquilo que a gente comprou, tá? Então, como é que a gente vai conseguir calcular esse ciclo operacional total? A gente vai pegar todos os índices que eu falei para vocês aqui, que eu não vou me alongar muito, certo? Porque a gente vai ter uma atividade hoje aqui nesse ciclo, que eu falei de todos os índices aqui para vocês, somar todos esses custos, e aí a gente vai saber qual é o valor desse ciclo, quanto custa e quanto eu recebo nesse ciclo, certo? Então é um valor de conta fechada. Se der o valor de R$ 100 aqui, é que eu recebo R$ 100. Se der um valor aqui de menos 50, então é porque eu estou perdendo R$ 50, certo? Já no ciclo econômico, tá? Que é o ciclo que a gente vai englobar fundamentalmente toda a base de produção da empresa, então, da estocagem de matéria-prima, fabricação e venda, certo? Esse vai ser o período que a gente vai verificar quais são as entradas de matérias-primas e a venda do produto final. Então, economicamente falando, aquele ciclo está sendo viável, está tendo um custo dentro desse ciclo que é maior, porque entendam, quando a gente está produzindo, muito mais do que simplesmente prestar contas numa boa administração financeira, a gente, como eu falei para vocês na primeira aula, a gente tem que ter o quê? Uma administração financeira estratégica. Então, a gente tem que identificar onde é que, nesse ciclo econômico, onde estão sendo os maiores custos. Existe alguma fase desse ciclo que ele precisa de um aperfeiçoamento? Será se eu posso economizar mais em algum momento desse ciclo? Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai analisar esse tipo de ciclo econômico. Analisar quanto está sendo gasto em cada etapa, para daí a gente conseguir aperfeiçoar esse processo para ter o quê, pessoal? Um menor custo, gerando o quê? Um maior retorno. Porque com a competitividade hoje das empresas, elas não precisam simplesmente assim, mostrar qualidade. Elas também têm que ter o quê? Preços competitivos. Só que nenhuma empresa vai dizer assim, eu vou fazer um lucro muito baixo para eu ter um preço baixo, para daí meus clientes comprarem. Mas qual é o problema disso? Se você tiver um lucro baixo, você pode não conseguir financiar suas próprias atividades operacionais. Se você não financiar suas atividades operacionais, você não vai ter o quê? Um capital de giro positivo. E se você não tiver um capital de giro positivo, como eu estou falando na aula de hoje, vocês não vão conseguir, certo, produzir. Então a conta é básica. Para você oferecer um preço competitivo, você tem que ter um custo baixo e não baixar sua margem de lucro. Você pode até reduzir um pouco sua margem, mas você não pode botar uma margem de lucro pequena, porque senão você não vai conseguir, certo, ter um giro que financie suas atividades, tá? Então, o ciclo econômico, ele se destaca basicamente, certo? Ele destaca basicamente os prazos de estocagem de matéria-prima, de produtos em elaboração
e de produtos acabados. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver quanto vai me custar, certo? Qual é o valor que eu vou gastar com estoque. Eu vou comprar um material e aquele material vai ficar 2, 3 meses no estoque, certo? A matéria-prima. Aquela matéria-prima vai me servir se eu ficar muito tempo com ele estocado? Meus produtos em elaboração. Vai demorar muito para aqueles produtos serem processados, para se transformarem em produtos finais, para eu, assim, conseguir vendê-los? Os produtos acabados. Qual é o tamanho do estoque de produtos acabados que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um estoque grande, que isso vai afetar a minha produção, ou eu tenho que ter um estoque pequeno para que eu não gaste muito com estoque? Tudo isso é o que, pessoal? Administração financeira estratégica, tá? E o ciclo econômico, ele é composto, desculpem, por esses 3 índices financeiros, tá? Mercadorias vendidas, mercadorias faturadas, certo? Então, todos esses índices aqui, eu falei para vocês na aula passada, tá? Vamos lá. E por último, no ciclo operacional, a gente vai ter o ciclo financeiro, certo? Aí vocês podem perguntar, professor, qual é a diferença do ciclo financeiro para o ciclo econômico? O ciclo econômico, pessoal, eles vão ser mais, vamos dizer assim, ligados, tá? A uma questão de diminuição de custos, diminuição, competitividade de mercado, certo? Enquanto o ciclo financeiro aqui, a gente vai ter, certo? Uma questão de contas, controle aqui, tá? Que é controle de dinheiro, tá? Então, o ciclo financeiro vai identificar as necessidades de recursos da empresa que ocorrem desde o momento do pagamento dos fornecedores até o efetivo recebimento das vendas. Então, nesse ciclo financeiro, você vai ter, certo? Qual é o valor que você precisa ter para você pagar os seus fornecedores, você adquirir matéria-prima, certo? E quanto você precisa receber das vendas para você o que? Financiar as próximas atividades. Financiar uma próxima compra com o fornecedor, financiar a compra de matéria-prima, financiar uma mão de obra para que ela consiga produzir mais, financiar contratações. Então, aqui é controle financeiro, certo? É saber quais são os valores hoje e esses valores, porque, como eu estou falando aqui, pessoal, de administração financeira de curto prazo, esses valores podem mudar muito de semana para semana. Por exemplo, aqui, o Anderson, na empresa lá dele, certo? De estética automotiva, aconteceu lá um problema na semana passada e os custos dele estouraram. O custo dele aumentou assim 40%. Mas isso foi naquela semana. Só que você só fez um ciclo, você só calculou o ciclo econômico, certo? Do seu ciclo operacional na primeira semana do mês. Então, o que acontece? Você sabe o valor do ciclo financeiro, tá? Daquela primeira semana. Mas como aconteceu aquele problema, você tem que saber, certo? Dessa semana que deu problema, qual é, certo, o custo que eu vou ter, qual é o valor que vai ser do ciclo financeiro daquela semana, quanto me custou, quanto eu precisei pagar, quanto eu precisei desembolsar do meu capital de giro para que eu conseguisse resolver aqueles buracos que surgiram naquela semana. Então, é por isso que é importante você sempre ficar medindo o seu ciclo financeiro, porque os valores eles podem ficar estáticos. Mas como a gente está falando de administração, gestão financeira de curto prazo, esses valores eles podem mudar muito de semana para semana, de época para época, de mês para mês. Por exemplo, o Leandro falou que ele tem que na empresa onde ele trabalha, ele tem uma sazonalidade dos produtos. Então, tem época que não vende nada, que é só conta para pagar, e tem época que você vai receber todo o valor das vendas daquele ano. Então, você vai ter que você vai receber muito dinheiro para pagar todas as suas contas durante o ano inteiro.
Então, essa sazonalidade, essa periodicidade do produto da empresa que o Leandro trabalha, certo? Vai necessitar de um cálculo de ciclo financeiro para saber, certo? No meu ciclo financeiro, quanto é na época que não vende e qual é o ciclo financeiro na época que vende, tá? Seguindo E aqui. lembrando, Opa, e diga, lembrando, e Anderson. lembrando que tudo isso funciona porque previamente, de certa forma, a empresa ela se precaveu através de um orçamento, né? Houve Planejamento financeiro. um planejamento financeiro, houve aquele orçamento, e aí a empresa ela vai trabalhar justamente para atender mensalmente em cima daquele orçamento. Se fugir, ei, grita. O gestor vai gritar e vai dizer, e o diretor operacional vai ter que dizer, mas por que foi que você fez um planejamento do seu orçamento, deu isso aqui e você está ultrapassando, um exemplo, mais 30%. Então, alguém tem que gritar. E essa conta vai sair de que bolso, entendeu? Então, é importante esse planejamento financeiro, né, como também esse orçamento antecipado, para justamente lá na frente não ter aquele quebra-cabeça lá do povo, né? Exatamente, Anderson. É muito importante que uma boa gestão financeira, ela se antecipe a possíveis problemas e ela se antecipe, por exemplo, no seu exemplo aí que você falou, Anderson, a igualar, certo, os prazos, para que você não tenha muita conta para pagar num mês, mas você só vai receber o dinheiro daqui a, sei lá, 3 meses. Porque é difícil um negócio ser saudável financeiramente, certo? Ter uma saúde financeira boa, se ele tem que sempre trabalhar é, um mês para pagar 3. Porque você vai pagar o primeiro mês, vai pagar o segundo mês, mas você só vai receber o dinheiro um mês. Não, desculpa. Você vai ter que pagar a conta 3 meses, mas você só vai receber um mês, certo? Então é difícil a saúde financeira. Por quê? Porque existe uma desigualdade muito grande com os prazos. Então, planejamento financeiro e gestão financeira estratégica é essencial para que as empresas e para que o negócio seja competitivo, tá, pessoal? E como é que a gente vai gerenciar esse ciclo financeiro? Como é que a gente vai gerenciar esse nosso ativo circulante, certo? Gerenciando o ciclo financeiro, certo? Que é exatamente esse ciclo aqui que eu trouxe para vocês. A gente vai ter o quê? As necessidades de caixa da empresa, elas vão aumentar à medida que os prazos de estoque, certo? E de cobrança das vendas crescem acima dos prazos de pagamento de fornecedores. Então, é exatamente o que eu falei agora para vocês. O exemplo do que eu falei agora para vocês. De que vocês não podem, ou uma empresa não pode, certo? Ter um negócio onde ela tem que pagar uma conta daqui a 10 dias e só vai receber o dinheiro daqui a 30, 40 dias, certo? Certo? Ao contrário, reduzindo os prazos, que é o ideal que eu falei para vocês também, certo? Reduzindo os prazos operacionais dos ativos e alongando o dos passivos, em outras palavras, certo? Você reduzindo o tempo que você vai demorar para receber o dinheiro, tá? E alongando, adiando, certo? Os prazos que você vai ter que pagar as dívidas, certo? Você vai verificar uma diminuição do ciclo de caixa. Então, quanto menor o ciclo, mais rápido acontece o giro, mais rápido você tem retorno. Maior é a sua capacidade de liquidar, certo? Os seus compromissos. Então, é muito importante que a gente consiga desenvolver esses prazos de forma estratégica, porque muitas vezes acontece o quê? Um fornecedor da empresa bate o pé e diz assim, eu não vou receber o dinheiro só daqui a 30 dias, eu quero receber daqui a 10. E ele bate o pé. Aí o que é que eu vou fazer, professor? Como é que a gente vai reagir nesse caso? Bom, se você não consegue negociar um prazo maior com o seu fornecedor, você vai ter que reduzir o quê? O seu ciclo financeiro. Se não dá para reduzir o tempo de pagamento do fornecedor, você vai ter que reduzir o quê? O tempo de recebimento das suas compras. Então, se seu fornecedor não deixa você pagar a sua conta
num prazo maior que 10 dias, você, em situação alguma, certo? Pode deixar e pode permitir que seus clientes paguem, certo? Os produtos de vocês num prazo maior que 10 dias. Então, o ideal é que seja 5, certo? Dias, 6 dias, no máximo 7 dias. Para daí você conseguir o quê? Um ciclo menor, para você, um ciclo menor, não, desculpa, um prazo menor para você receber seus pagamentos, para você receber o valor das vendas que a empresa ou que você fez, para daí você conseguir, certo? Ter um espaço de tempo para depois pagar as suas obrigações. Então é importante ter essa adequação de prazos, tá? Para daí você ter um ciclo financeiro curto e você ganhar dinheiro mais rápido para pagar as suas obrigações. Existe, pessoal, 3 dicas que eu trouxe para vocês aqui que servem para vocês gerenciar de forma melhor esse ciclo financeiro. A primeira dica é reduzir ao mínimo os investimentos em estoques, porque são custos, certo? Investir em estoque é um custo que demora muito tempo para você pagar. Então, como ele demora muito, ele tem o quê? Um prazo maior, o que prejudica o ciclo financeiro, tá? Cuidando, porém, para que a estratégia não ocasione perdas de vendas ou atraso na produção por falta de produtos. Então, você tem que diminuir os investimentos em estoque. Então, quer dizer o quê? Você tem que ter um estoque menor. Mas para ter esse estoque menor, você tem que fazer o quê? Isso é um outro cálculo que vai ter na disciplina de logística, tá? Quando vocês forem estudar logística, vai ter esse cálculo, que é o cálculo de giro de estoque, de renovação de estoque, tá? Vocês vão ter que saber qual é a quantidade exata de cada produto para que vocês consigam ter um estoque inteligente. Um estoque que gere o menor custo possível para vocês, mas que em momento algum impossibilite vocês de produzirem os produtos. Porque se você não tiver estoque para produzir, você não tem venda. Se você não tem venda, você não recebe dinheiro. Se você não recebe dinheiro, seu capital de giro vai ser negativo ou nulo, certo? Então, é muito importante tomar cuidado com os estoques, mas encontrando a estrutura adequada, a quantidade adequada de estoque, para você minimizar os seus custos de estoque. Diga, Leandro. Professor, geralmente as empresas estão utilizando o estoque mínimo, né? Que quando chega em uma determinada quantidade do estoque, por exemplo, quando ele coloca lá um parâmetro no sistema que diz quando chegar em quantidade 5, automaticamente já gera uma nova solicitação daquele produto, entendeu? Isso. Então, automaticamente. Geralmente as empresas estão trabalhando dessa forma, exatamente. Isso é uma das estratégias de estoque que vocês vão estudar melhor em logística. Existem muitas estratégias para você lidar com o estoque. A segunda dica, certo? É manter um controle mais eficiente sobre as contas a receber, aprimorando as técnicas de análise de concessão de créditos e práticas de cobrança. Então, o que é esse controle mais eficiente aqui, pessoal? É a empresa ter políticas mais rígidas, tá? Mais rígidas das suas contas. O cliente ele quer uma promoção, quer um desconto. Aí você fala para o vendedor, olha, você só pode dar um desconto no máximo de 5%. Porque é uma política da empresa, por quê? Porque a gente tem que resolver a questão do nosso ciclo financeiro, a gente tem que encurtar o ciclo financeiro. Então, para encurtar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que ganhar mais dinheiro, então a gente não pode dar grandes descontos. E a gente tem que ter o quê? Essa rigorosidade, certo? Esse rigor que a gente vai ter com as contas a receber. Então, o cliente ele vai ter que pagar daqui a 30 dias, só que meu cliente não pagou, ele atrasou, certo? A gente vai fazer o quê? Vai entrar em contato com o cliente para que ele pague o mais rápido possível,
vai gerar um juros em cima daquele valor que ele não pagou, já que ele não pagou para a empresa no período certo, e essa falta de pagamento no período adequado, no período combinado, certo? Isso vai gerar um custo para a empresa no ciclo financeiro dela, e aí esse custo ele é passado para o consumidor, para o cliente, tá? Para que a empresa não tenha o seu ciclo financeiro prejudicado, certo? Por último aqui, a gente vai ter a terceira dica, que é negociar prazos de pagamentos mais longos com os fornecedores, tendo sempre o cuidado em não incorrer em custos financeiros acima dos ganhos. Então, por exemplo, você pode chegar para o seu fornecedor e dizer assim, então, quero negociar um prazo maior de pagamento. Eu quero pagar o valor que eu comprei de matéria-prima, de itens seu, certo? Eu quero pagar no prazo maior. Aí o fornecedor pode dizer assim, certo, tudo bem, só que o valor vai aumentar. Porque já que você quer adiar essa obrigação, faz sentido que o fornecedor cobre um pouco a mais para você. Porque dificilmente você vai conseguir negociar com o fornecedor assim, o fornecedor disse que você tem uma semana para pagar ele. Aí você, não, eu quero 15 dias. Aí o fornecedor pode dizer assim, não, eu só trabalho com 10. Eu não posso aumentar meu prazo para 15. Aí você vai, continua negociando e você vai de uma forma assim, você parte com uma negociação bem agressiva, vai falar assim, se eu não conseguir um prazo de pagamento de 15 dias, eu não compro. Aí o fornecedor pode dizer, certo, tudo bem. É uma decisão sua, você não compra, então. A gente não tem como fazer de 15 dias. O que acontece geralmente? Você negocia com o fornecedor, como o fornecedor vai te dar o benefício de te dar um prazo maior para pagamento, ele vai te cobrar uns juros, ele vai te cobrar um valor a mais, ele vai te cobrar alguma coisa. É uma troca, certo? É a lei da troca. Se você quer uma coisa, você tem que dar outra, tá? Os mundos do negócio, nem na vida também, nada vem de graça, tá? Quando a gente tem, certo, esses custos financeiros, como eu falei aqui para vocês, a gente tem que fazer um cálculozinho. Como é esse cálculo? Será se o custo financeiro de adiar esse pagamento vai me ocasionar, certo, um ganho maior? Por exemplo, assim, eu vou demorar 2 semanas, 15 dias para pagar a conta do meu fornecedor, ele vai me cobrar um juro, mas esse juro que ele vai me cobrar é menor do que o ganho que eu vou ter se eu adiar essa dívida para uma semana. Certo? Desculpa, adiar essa dívida para 2 semanas. Então, vejam que esse cálculo, ele tem que ser feito para ver o que é mais vantajoso para o negócio, o que é mais vantajoso para a empresa. Financeiramente, o que é que compensa mais? Pagar agora ou pagar depois? Se eu pagar depois, eu vou conseguir, vai ser cobrado alguma coisa de mim. Esse custo financeiro vai compensar o tempo que eu estou adiando aquele pagamento ao fornecedor? Se sim, beleza, vamos adiar esse pagamento, eu vou pagar os juros sobre esse adiamento. Se não, não é vantajoso para mim, eu não quero fazer um adiamento nesse sentido. Certo? Então, aqui, pessoal, é como eu falei para vocês. Muitas vezes você negocia, o fornecedor não quer. Então, por isso que você parte para uma das outras duas, certo? Sugestões. Então, essas são 3 sugestões que eu trouxe para vocês para gerenciar esse ciclo financeiro. Diminuir o ciclo, gerar um dinheiro que vocês vão receber mais rápido, então vocês vão encerrar o ciclo mais rápido, então vocês vão ganhar o dinheiro mais rápido. E quanto mais rápido você ganha dinheiro, melhor é para você pagar as suas obrigações, pagar o seu passivo circulante, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai para a atividade, certo? Eu fiz uma aula curta hoje, exatamente porque vocês tinham uma atividade hoje,
E aí eu quero discutir a atividade. Vamos lá. O que é a atividade de hoje? Eu vou até parar de compartilhar aqui, que eu vou mostrar para vocês o documento. Tem um caso, certo, de uma empresa que tá no PDF de um caso real, de uma empresa real. Tá tendo um problema na empresa. Deixa eu só apresentar aqui para vocês, certo? Só um momento, deixa eu abrir aqui. Eu vou apresentar esse caso para vocês. Vocês vão ler esse caso, certo? E quando vocês lerem esse caso, vocês vão ter que me responder. O que é que vocês fariam para resolver o problema, para resolver a situação? Qual é a solução que vocês iam, certo, propor? Porque nesse caso, o que acontece? Existem vários dados financeiros que a empresa ela divulga para que você consiga, certo, com base na análise financeira. Pronto. Vocês estão vendo aqui um PDF aqui, um texto. Conseguem visualizar? Sim, eu consigo. Positivo, Pronto. positivo. Sim, professor. Positivo. Ótimo, ótimo. Então, esse caso eu vou botar no grupo de vocês. Eu vou pegar esse PDF, tá no Google Sala de Aula, quem quiser acessar lá, certo? Vocês vão ler esse caso. Vocês, tem aqui, ó, são 10 páginas, certo? Só que de texto mesmo, pessoal, são 6, tá? Então, aqui tem toda a informação, dizendo a história da empresa, vocês vão ter que ler e vão ter que escrever, certo? Um texto para mim, explicando como vocês fariam, certo? Então, eu decidi fazer essa aula mais curta, porque eu sei que muitos de vocês vão ter que fazer essa atividade agora, porque vocês têm trabalho, têm outras atividades. Então, exatamente como eu fiz na prova, eu quis fazer uma coisa que desse tempo de vocês fazerem agora, vocês analisarem agora, tá? Mas vocês não precisam fazer agora e me entregar agora. Eu estou deixando esse tempo, porque eu sei que tem pessoas que não têm o tempo para fazer depois. Exatamente como foi a prova, e ainda está sendo, porque eu ainda vou encerrar a prova, eu vou encerrar a prova 10 horas, certo? Eu vou dar 24 horas para vocês responderem esse caso. Vocês vão ler esse caso todo aqui, tá? Eu vou resumir um pouco para vocês esse caso, para vocês entenderem informações principais. E eu quero ir lá embaixo para os dados financeiros, certo? Lá, o nome da empresa se chama Sabores da Serra, certo? É uma empresa que ela vende geleia, então ela vende tipos de geleia, ela produz geleias e ela vende. E ela está, com o passar dos anos, são 6 anos, certo? Que ela está tendo prejuízo. Então, recentemente nessa empresa, ela conseguiu quebrar esse ciclo de prejuízo. Ela estava há 6 anos perdendo dinheiro, perdendo valor, e no último ano ela conseguiu ganhar, ela conseguiu um balanço patrimonial, desculpa, um balanço patrimonial não, uma demonstração de resultado do exercício, então uma DRE, certo? Que aumentou o valor dela em 2%. Então, ela conseguiu crescer 2%, certo? Depois de cair 6 anos seguidos, certo? Então, vocês vejam que o crescimento é pequeno. E aí, o que é que acontece? Nesse caso aqui, vocês vão ler e vão ter mais detalhes. A gerência, a administração da empresa, ela entende que esse crescimento de 2%, ele veio por causa dos vendedores, certo? Porque aconteceu uma mudança de política no salário dos vendedores. O salário dos vendedores, eles deixaram de ter uma composição maior de renda variável, então eles recebiam tipo comissão, e agora eles recebem um valor maior numa renda fixa. Então, eles têm um valor fixo que eles recebem por mês, certo? Esse valor aumentou, a porcentagem do salário deles aumentou, então, digamos assim, 60% do salário deles agora é renda fixa e 40% é renda variável, antigamente era 50-50, tá? Então, como eles aumentaram a renda fixa deles e diminuiu a porcentagem de renda variável, que eles ainda têm renda variável, mas eles têm um valor garantido maior todo mês, a administração entende que os vendedores ficaram mais motivados, consequentemente, venderam mais, consequentemente, a empresa cresceu mais. Só que isso é uma visão muito, o quê? Simples.
da situação. Então, vocês vão ler toda a história, vão analisar toda a história, vão pegar esses dados financeiros, ó, vocês têm aqui, ó, o DRE deles, ó, tem o DRE, demonstração de resultado do exercício, certo? Simplificado aqui. Vai ter o de 2016, isso aqui, pessoal, é um caso real, de uma empresa que existe mesmo, certo? 2018, 2010 e o último ano que foi 2012, certo? Então, tem aqui os valores, o lucro líquido, ó. Tá vendo aqui que o lucro líquido tá só caindo, ó. O lucro líquido era 144, desceu para 900, caiu para 300, depois 132, tá só caindo. Vocês estão vendo, né? Aí tem aqui os dados financeiros das pressas na venda no atacado, certo? Então, ó, os potes de geleia, tá? Aí tem os valores aqui dos potes de geleia, certo? Tem os dados aqui também dos mix da produção. Então, quais são os produtos que a empresa Sabores da Serra tem? Então, elas têm o geleia de morango, framboesa, goiaba, frutas vermelhas. Aqui são todos os produtos que elas vendem. Ela só vende geleia, tá? E aqui é a porcentagem da participação dos produtos. Então, 27% aqui, no caso do mix da produção, 27% dos produtos da empresa Sabores da Serra são da geleia de morango. Então, é o produto, é o carro-chefe da empresa, tá? O segundo produto que eles mais possuem, certo? Que eles mais têm na participação de produção deles, certo? Que eles mais distribuem, é a de framboesa. O sabor que ela vende menos é o damasco, que ela só produz 2%. Se vocês somarem todos esses valores aqui, vão chegar a um valor de 100%, porque é todos os produtos que a empresa vende, certo? Então, tem aqui, analisem os dados financeiros. A gente tem aqui o custo de produção, quanto custa para produzir a geleia de morango, certo? 0,62. Quanto custa para produzir a de damasco? 0,98, tá? Temos também aqui dados financeiros sobre as vendas, certo? Produção e custo. Então, qual é os valores da venda, análise das vendas? Quais são os custos que eu tive, certo? Dos anos de 2006 até 2012. Quais são os custos econômicos em milhares de reais, tá? Qual é a produtividade de mão de obra? Então, quantos potes ele consegue produzir? Vocês conseguem ver que a produção também está diminuindo, certo? O valor está diminuindo, a produção está diminuindo. Analisem esses dados. E, por último, a gente tem o market share. O market share, pessoal, ele é o quê? A tradução é participação de mercado. Qual é a parcela do mercado, quantos porcentos daquele mercado os produtos da empresa Sabores da Serra, eles representam? Qual é a quantidade de clientes que representa aquele mercado, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, os produtos aqui, certo? Tem aqui, ó, 4% de participação, 3% de participação. Você está vendo que a participação de mercado está caindo. Então, o que acontece? Eles estão perdendo clientes, certo? Estão perdendo participação no mercado, logo eles estão perdendo clientes. Eles estão vendendo para menos pessoas. Então, vocês vão analisar todos esses dados aqui que eu trouxe para vocês, vão ler toda essa história e até amanhã, às 10 horas, certo? Também, vocês vão me entregar esse texto. Professor, por onde é que a gente vai entregar a resposta? Do mesmo jeito da prova, que eu criei um link, que vocês iam clicar no link e iam responder a prova, eu também criei um link onde vocês vão escrever a resposta de vocês, certo? É para fazer individual, então todo mundo tem que mandar o seu, tá? Tem até amanhã 10 horas para fazer. E aí, pessoal, é isso, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, mas deixa só eu fazer a chamada, tá? Mas, rapaz, que aí vocês... Mas, rapaz, eu pensava que o senhor ia botar ao menos uma dupla, homem. O senhor disse que ia botar uma dupla assim. Vamos fazer assim. Para facilitar a vida de vocês, pode ser em dupla. Pode ser individual, pode ser em dupla, certo? Porque quem eu vou fazer agora, por exemplo, assim, eu estou respeitando o prazo das nossas aulas. Por exemplo, Anderson, você é o que tem mais problema de fazer depois, né? Pelo que eu entendi.
Eu e Então, Léo. se você Mas eu me entendo com ele, Pronto. se ficou a gente. Eu e Anderson, Pronto, então vocês podem fazer em dupla, analisam em dupla, para ver se vocês conseguem fazer até 10 horas, para não prejudicar a rotina de vocês, tá certo? Então, eu vou deixar quieto, vou deixar em dupla, para facilitar a vida de todo mundo. Então, deixa eu fazer aqui a chamada, aí vocês, se quiserem perguntar mais alguma coisa, a gente faz. Vamos lá. Alexandre Luiz. Presente. Pronto. Anderson Cleiton. Estou aqui, professor. Pronto, o Anderson Leandro não vem, né? Arlindo. Opa, presente, professor. Pronto, Arlindo. Breno. O Breno estava aí, né? Ele está aí Positivo, ainda. ele estava, não? Tô. Pronto, Breno. Vou botar aqui. Mel. Pronto, Mel. Não saiu áudio não, mas eu ouvi um barulho e eu vi que era tu. Mas eu botei tua presença aqui. Humberto. Presente, professor. Pronto. Jamerson. Jamerson sai para trabalhar, né? Ele está no trabalho, professor. Aí às vezes acontece lá dele sair da sala, sabe? Sim. Eu vou botar a presença aqui. Josefa. Presente, professor. Pronto. Leandro. Por aqui, professor, presente. Pronto. Luiz. Presente, estou aqui, professor. Pronto, Luiz. Elizabeth. Ela estava aqui, eu não vi se ela estava hoje. Ela continua doente, professor. Né? Pronto, Humberto. Obrigado. Nayara. Presente, professor. Pronto, Nayara. Natália. Tia Nau tá trabalhando. Ela me avisou, é verdade. Ela falou que ia depois assistir a sua aula gravada aí. Foi. Eu vou até interromper a gravação, porque senão vai ficar muito grande para ela. Pronto. Eu já Aí falei ela da falou atividade.